Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioética e hoje nós iremos comentar sobre os aspectos históricos da ética em pesquisa em seres humanos. Então, a gente vai comentar como se deu a construção de todas as normas éticas que são aplicadas em pesquisas que são desenvolvidas com seres humanos. Então, como nós vamos falar hoje sobre ética em pesquisa, é importante que nós saibamos o que vem a ser a pesquisa científica, já que a gente vai falar dos aspectos éticos desse objeto, né, que é a pesquisa científica, a gente tem que entender o que é a pesquisa científica. Então, a pesquisa científica é todo procedimento racional e sistemático, podem ir acompanhando aqui comigo, que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Então, na pesquisa científica, nós temos um conjunto de métodos, onde nós vamos estudar um objeto de estudo, e esse conjunto de métodos visa responder uma pergunta, visa responder ou confirmar ou negar uma hipótese, para que então nós possamos chegar a alguma conclusão relacionada àquele objeto de estudo. Tá? Então aí o que a gente vai falar hoje são sobre esses aspectos éticos que envolvem todos esses processos da pesquisa. Então, desde a elaboração da formulação do problema até mesmo a conclusão de um resultado. Tá? Então, tudo que a gente vai comentar hoje aplica-se a todas essas fases da pesquisa. Então, antes de nós comentarmos sobre essas regras, essas normas que são aplicáveis ao desenvolvimento de pesquisa científica hoje em dia, é importante nós lembrarmos que, como em outros aspectos da bioética, essas normas também têm um caráter construtivo. Então, elas foram construídas decorrente de eventos que aconteceram até o período de hoje. E aí, um dos primeiros eventos que a gente vai citar é o julgamento de Nuremberg. Esse julgamento de Nuremberg, ele tem esse nome porque ele ocorreu nessa cidade de Nuremberg, na Alemanha. E aí esse julgamento visava julgar o alto escalão nazista por crimes contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. E aí nós sabemos que diversas pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial, que durante a Segunda Guerra Mundial também tiveram vários testes, várias pesquisas que foram desenvolvidas com esses soldados que estavam lá servindo a guerra e também com algumas pessoas que foram combatidas, né? E aí então esse julgamento de Nuremberg veio para poder fazer um julgamento regrado dessas pessoas que estavam no alto escalão, que estavam no comando desse grupo nazista, né? E aí tiveram 24 indiciados para o julgamento e 22 deles participaram, sendo que 2 deles não participaram, um por questão de saúde e o outro porque cometeu suicídio. E aí eles tiveram o seu julgamento que, inclusive, eles foram julgados tanto a serem presidiários, a ficarem presos, como também a pagarem com a própria vida. Tá? Então aí esse julgamento de Nuremberg teve esse objetivo. Então, esse julgamento de Nuremberg, ele resultou não somente no julgamento daquele alto escalão nazista, mas também resultou no Código de Nuremberg. Esse Código de Nuremberg, ele traz algumas normas que elas são utilizadas até hoje e outras foram modificadas. E aí, então, o que a gente vai comentar agora são sobre todas essas normas de uma forma geral e depois eu venho falar para vocês o que mudou desse tempo que foi criado esse Código de Nuremberg até hoje, tá bom? Então, o primeiro tópico que esse Código de Nuremberg traz, sendo que ele é composto por 10 tópicos, né, 10 artigos, é que tem que ter o consentimento do ser humano para participar de uma pesquisa. Ele tem que consentir, ele tem que concordar. Já o segundo, ele diz que o experimento ele tem que ser extremamente vantajoso para a sociedade. Então, esse é um outro tópico que a gente tem que ficar bem atentos quando a gente está falando de código de Nuremberg. O terceiro é o experimento, ele deve ser baseado em resultados de experimentação animal. Então, toda pesquisa ela tem que ser testada previamente, ela tem que ser realizada previamente em experimentação animal. Para depois ele seja testado isso em seres humanos. Aí o quarto item fala que o pesquisador ele deve evitar todo o sofrimento
seja ele físico ou mental, ao seu participante. Já o quinto artigo do Código de Nuremberg diz que nenhum experimento ele deve ser conduzido quando existirem razões para acreditar uma possível morte ou invalidez permanente. Então fala assim que a gente não pode dar continuidade a uma pesquisa se isso puder trazer uma possibilidade de morte ou de invalidez para aquele participante. Aí ele tem um tópico aqui muito interessante que eu até deixei grifado em vermelho aí para vocês. Ele fala, exceto no caso de o próprio médico pesquisador se submeter ao experimento. Então aqui, nesse quinto artigo do Código de Nuremberg, ele diz que até pode, não pode, na verdade, trazer nenhum dano, não pode ter possibilidade de morte para participantes, mas pode dar continuidade ao desenvolvimento da pesquisa se quem está sendo testado for o próprio médico pesquisador. Então, nesse caso, aqui nesse artigo 5º desse código, autoriza o médico a submeter-se a esse experimento, desde que só ele, o pesquisador, possa pagar ou com essa invalidez ou com essa morte. Já no 6º artigo desse Código de Nuremberg, ele fala que o grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância daquele problema que está sendo proposto a se resolver. Então, aqui tem alguma certa limitação. Então, o grau de risco ele pode ser até aceitável, mas também o problema que a gente está tentando resolver ele tem que ser muito grandioso e tem que ser algo de grande importância para a humanidade. Já no sétimo artigo, diz que devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade, mesmo remota, de dano, invalidez ou morte. Ou seja, que o paciente ele tem que ser respaldado e protegido também, para que ele não não sofra nenhum dano com relação à sua capacidade física, mental, motora. Então aqui só fala que a gente tem que proteger o nosso paciente. Já no 8º artigo do Código de Nuremberg diz o seguinte: experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas. Ou seja, somente pessoas que estudaram para aquele experimento devem conduzir essa pesquisa. Tá? Já no 9º artigo, diz que durante o curso do experimento o participante deve ter plena liberdade de se retirar, ou seja, ele pode se recusar a participar, ou ele pode pedir para sair daquele estudo. Já no 10º, diz o seguinte: durante o curso do experimento, o pesquisador deve estar preparado, nesse caso é o pesquisador que deve estar preparado para cancelar todos os procedimentos, a metodologia dos próximos estágios, quando ele considerar que isso pode trazer algum dano ou invalidez ou morte para o participante. Então vejam só, aqui nós temos um resumo do que esse Código de Nuremberg, lá em 1947, nos trouxe. Então, depois daquele julgamento, como nós já tínhamos falado, nós tivemos 10 normas que os médicos pesquisadores deveriam obedecer ao realizar experiências em seres humanos. E aí aqui eu listei para vocês. Então, o consentimento desses pacientes, a liberdade de se retirar, de sair do estudo, as vantagens para a sociedade, a ausência de outros métodos que comprove a aplicação daquele método, a experimentação com o animal previamente. Os pesquisadores têm que ser qualificados para que então possam aplicar aquelas metodologias. Tem que evitar ao máximo o sofrimento e danos para aquele paciente, exceto, como nós vimos, caso o indivíduo testado seja o médico pesquisador. E também, com esse Código de Nuremberg, nós tivemos um desses artigos, suspender diante da possibilidade de dano, invalidez ou morte essa pesquisa que está em andamento. Depois, como nós já tínhamos comentado, as normas que nós temos hoje é uma construção, de diversas declarações, diversas normas que foram criadas previamente. Então, a segunda que nós vamos comentar é a Declaração de Helsinki. Essa declaração de Helsinki, ela vem depois desse Código de Nuremberg e o objetivo dela é priorizar
e estabelecer quem serão os indivíduos que vão ser adicionados nesses estudos, nessas pesquisas clínicas. Então, essa declaração ela teve uma segunda edição. Então, na primeira edição, traz o que nós colocamos, que eu coloquei para vocês em amarelo. Vou até grifar aqui em verdinho, que incluía prisioneiros de guerra, civis detidos em ocupações militares, pessoas encarceradas e indivíduos mentalmente incapazes. Então percebam que na primeira edição dessa declaração de Helsinki, antes dela ser editada, ela dizia que esses indivíduos prisioneiros, os detentos, os encarcerados e aqueles indivíduos com algum déficit intelectual e mental, eles poderiam ser inclusos nessas pesquisas. Mas depois que foi editada essa declaração, ela teve uma outra revisão e outros propósitos também. Ela veio nos dizer outras coisas que são importantes, que aí eu coloquei, que está aqui em verdinho para vocês, e eu vou grifar em amarelo. Então, depois dessa revisão, onde retirou esse parágrafo onde dizia que são essas pessoas que poderiam participar das pesquisas, depois dessas revisões, o que foi permitido, o que essa declaração trouxe é que a gente tem que priorizar o bem-estar do sujeito de pesquisa. Então, a gente tem que avaliar isso previamente. Depois, é importante nós considerarmos o respeito e também a proteção às populações que são vulneráveis. Já tínhamos falado previamente na disciplina sobre vulnerabilidade, né, quando a gente falou do princípio de autonomia, e aqui a gente volta a falar que essa declaração de Helsinki ela veio solicitar respeito àquelas pessoas que são vulneráveis. Depois, essa declaração também trouxe um outro ponto importante, que todo projeto ele deve ser aprovado por um comitê independente. Então, olha só, aqui na declaração de Helsinki diz o seguinte, que o projeto, antes dele ser realizado, o projeto que é um esboço daquela pesquisa, que é um planejamento da pesquisa, antes dele ser desenvolvido, ele precisa ser aprovado por um comitê de ética independente. Guardem essa informação que ela é muito, muito, muito importante. Vamos até grifar aqui para vocês. Depois, a gente fala também que esse comitê independente ele deve avaliar tanto os riscos e ônus e benefícios previstos para aquele participante da pesquisa. Além disso, ele vem reafirmar, essa declaração reafirma que é necessário o consentimento, a concordância do indivíduo participante, e depois também traz um outro tópico importante, que é toda pesquisa ela deve resultar uma publicação científica, ou seja, a gente precisa comunicar à sociedade científica do que nós encontramos no nosso estudo. Então percebam que essa declaração de Helsinki, ela trouxe depois dessa revisão alguns tópicos que são muito importantes e que nós aplicamos até hoje. Então o indivíduo ele tem que ser, a gente tem que avaliar um projeto previamente, a gente tem que avaliar se o indivíduo vai ter uma condição de bem-estar. Depois a gente tem que lembrar que os indivíduos eles têm que ser respeitados com relação à sua vulnerabilidade. E depois que o pesquisador, depois que ele termine a sua pesquisa, ele precisa publicar essa pesquisa para a comunidade científica. Esses são tópicos muito importantes. Mas aí vocês me perguntam, Rafael, qual a importância dessas declarações, desses códigos que a gente está comentando até então? Por que é importante nós falarmos sobre a construção dessas normas de ética em pesquisa? E aí, para responder a vocês, eu posso citar alguns exemplos que aconteceram que feriram completamente as normas, tanto as normas que nós tínhamos antigamente, ou também as normas que nós tínhamos antigamente. E aí é importante nós lembrarmos que elas não apenas feriram, mas também elas ajudaram na construção, depois de diversas análises críticas, na construção dessas normas que a gente tem falado. Então, o primeiro evento que eu vou citar para vocês é um evento que aconteceu durante 40 anos, no período de 32 a 72, onde foram estudados
na verdade, onde foi estudada a história natural da sífilis em diversos homens negros nos Estados Unidos. Então, só para vocês terem noção, durante 40 anos esses homens foram observados e não foi oferecido nenhum tratamento para esses homens, só para verificar como que a doença acontecia naturalmente, como era a história natural dessa doença, da sífilis. E aí, nesse período de 32 e 72, também teve o surgimento da penicilina. E a gente sabe que a penicilina é um dos tratamentos para sífilis. Então, vejam só, embora tivesse já descoberta desse tratamento, que era muito eficaz, que é, na verdade, muito eficaz para o tratamento de sífilis, esses homens negros não foram tratados. Então, olha só como que isso fere completamente as normas que nós temos hoje e também completamente, hoje a gente observando isso, a gente acha isso um absurdo, né? Então, completamente as normas morais e também éticas que nós temos, mesmo antes de estudar a bioética, né? Depois, também, um outro evento que eu vou citar para vocês é quando lá de 55 a 1970 foi inserido o vírus da hepatite em crianças com retardo mental, também para avaliar a história natural dessa hepatite, como essa hepatite se instalava, como esse vírus se inoculava e se desenvolvia com relação às respostas imunes. Então vejam só, aqui a gente está falando novamente de pessoas que são vulneráveis. Então a população negra, também as crianças com retardo mental. E já lá em 1958, nós tivemos um outro caso também muito curioso, onde foram aplicadas células cancerígenas em pacientes, entre aspas, né, voluntários internados no Hospital de Doenças Crônicas lá em Nova York. E aí o objetivo disso era provar se existia alguma imunidade inerente ao câncer, se o indivíduo ele poderia estar imune ao câncer. Então vejam só que essas são situações extremamente absurdas, né? Que hoje em dia, depois da construção dessas normas que nós temos hoje, a gente consegue analisar isso como acontecimentos extremamente absurdos. Aí vejam só, essas normas elas não param por aí. A construção delas são contínuas e elas sofrem diversas revisões. Então aí depois de 10 anos da última norma que nós comentamos, surgiu o relatório de Belmont, lá em 1974. E aí o objetivo desse relatório era fazer com que os princípios éticos da bioética, né, os princípios básicos da bioética, eles fossem aplicados também ao desenvolvimento de pesquisas biomédicas de comportamento que envolvesse seres humanos. Então vejam só, aqui nós temos os princípios éticos básicos, e aí aqui está citado o respeito pelas pessoas, a beneficência e a justiça. Aqui também ainda falta a não maleficência. E de que forma que isso seria aplicado às pesquisas? O primeiro, que é o respeito pelas pessoas, que está em vermelhinho, seria aplicado a partir do momento que nós solicitássemos o consentimento daquele indivíduo para participar da pesquisa. Já o segundo tópico, que é a beneficência, ele seria aplicado a partir do momento em que nós iríamos avaliar quais os possíveis riscos e benefícios que aquela pesquisa poderia trazer ao participante. Já o terceiro tópico, que é a justiça, na verdade ainda é aplicado a partir do momento em que nós selecionamos quais são os sujeitos que irão participar desse estudo. Então, como nós tínhamos falado previamente, quando a gente fala de respeito pelas pessoas, nós estamos falando respeitar a autonomia daquele indivíduo, tá? E aí, quando a gente fala de respeitar a autonomia, a gente tem que lembrar que também nós temos aqueles indivíduos com autonomia diminuída, ou seja, aqueles indivíduos que têm uma autonomia diminuída decorrente de algum processo de vulnerabilidade, como nós já falamos previamente. E aí, esses indivíduos eles têm que ter o direito à proteção. Tá? E quando a gente fala de proteção, a gente está falando, por exemplo, que uma criança é protegida pelo seu pai, que um indivíduo com alguma deficiência intelectual, ele vai ser protegido também pelos pais ou responsáveis. Então é esse tipo de proteção que nós estamos nos referindo. E aí, para que essa autonomia seja respeitada, a gente aplica isso dentro da pesquisa, chamando isso de consentimento. Então nós pedimos
o consentimento do participante para participar daquela pesquisa, para nós realizarmos a pesquisa com ele. Nós pedimos a autorização, a concordância dele para que ele participe e seja o nosso objeto de estudo. Só que é importante que nós lembrarmos que dentro desse consentimento existem 3 elementos fundamentais, que é a informação, a compreensão e a voluntariedade. Quando a gente fala de informação, nós precisamos entender que é informar o nosso participante de tudo que vai ser realizado com ele, qual é o nosso objetivo, o que pode acontecer com ele de ruim e também o que pode acontecer com ele de bom. Então, quais são os riscos e benefícios com relação àquela pesquisa, a participação na pesquisa. Depois, um outro elemento do consentimento é a compreensão. A compreensão é quando a gente garante que ele entenda, que ele compreenda a importância da sua participação e de todas as informações que nós estamos passando para ele para que haja o consentimento. Então, a compreensão é quando a gente passa as informações adaptadas à capacidade daquele sujeito. Ou seja, a gente fala na língua que o indivíduo vai compreender. Então, não adianta nada a gente falar para uma pessoa leiga, olha, vamos usar o seu DNA na nossa pesquisa, sendo que essa pessoa não sabe o que é DNA. Então, a gente precisa adaptar essas informações para que esses indivíduos compreendam da melhor forma, para que eles possam consentir com todas as informações compreendidas, com todas as informações entendidas na sua totalidade. Já um outro aspecto do consentimento, que está englobado dentro do consentimento, é a voluntariedade. Ou seja, quando a gente fala de voluntariedade, nós estamos falando que nós não vamos forçar o indivíduo a participar do estudo. Ou seja, é a ausência de coerção e de influência indevida. A gente não pode forçar o indivíduo, a gente não tem que ameaçar esse indivíduo para que ele aceite participar do nosso estudo. Então, o que nós acabamos de falar são os 3 elementos que estão agrupados, que estão dentro desse termo que nós utilizamos, que é o consentimento. Então, para que o indivíduo seja consentido, ele precisa estar informado, ele precisa ter compreendido e ele precisa ser voluntário, ou seja, ser ausente de coerção, ele não pode ser forçado. Então, além do princípio de autonomia que nós tínhamos falado, que ele deve ser respeitado através do consentimento do indivíduo, nós também temos que lembrar que o outro tópico importante, o outro fundamento da ética que é aplicada à pesquisa é a beneficência. Então, como nós já vimos, a beneficência ela tem o objetivo de fazer o bem para aquele indivíduo, de maximizar os possíveis benefícios que aquela pesquisa pode trazer para aquele possível participante. Tá? E de que forma que isso é aplicado? Como que a gente vai maximizar os benefícios e, por outro lado, minimizar os riscos, que é a não maleficência? A gente vai para o pesquisador verificar se a pesquisa ela foi projetada, se ela foi construída corretamente. Depois, o comitê de ética tem que avaliar se os riscos que aquele paciente, que aquele sujeito, ele está submetido, se eles são justificados ou justificáveis. E também já para o paciente, para o nosso participante da pesquisa, né, para os sujeitos potenciais, eles têm que avaliar com relação se devem ou não participar, ou se eles querem ou não participar diante daqueles possíveis benefícios e também malefícios que ele pode estar exposto ao participar desse estudo. Já com relação ao princípio de justiça, uma coisa que nós temos que avaliar é quem deve receber esses benefícios que a pesquisa pode trazer para o indivíduo. Quem que a gente vai escolher que devem ser os indivíduos que vão receber esses possíveis benefícios, né? Então, quando a gente fala de justiça, a gente está falando na escolha do paciente, porque a gente sabe que quando ele participa do estudo, é importante que tenha um benefício para esses participantes. Então, aí, quando a gente vai escolher esses indivíduos, a gente tem que tomar muito cuidado para nós não restringirmos quem vai ser o beneficiário desses possíveis bens que a pesquisa pode trazer. Então, aqui nós finalizamos
alguns elementos que são importantes para que nós possamos compreender como que se deu as normas que nós temos atualmente, aplicada ao desenvolvimento de pesquisas em seres humanos. Então, a gente falou sobre o julgamento de Nuremberg, o Código de Nuremberg, a Declaração de Helsinki, o relatório de Belmont. Já nas próximas aulas a gente vai fazer uma contextualização mais atual e das normas que são aplicadas e que foram criadas para o desenvolvimento de pesquisas em seres humanos aqui no Brasil, tá bom? Então eu espero vocês lá no Zoom para nossa conversa. Anotem as dúvidas aí com relação à aula para que nós possamos ter uma discussão bem legal lá. Um abraço.